A importância é se você deu. Como você deu, já... Não, claro que melhora a ação, mas se você, a ideia que você deu, é importante dar. Claro que melhora vou falar assim, a energia, a recompensa. Quando você dá, sabe, com vontade, quando você dá sem, sabe, sem ser orgulhoso, realmente dá para dar. Mas em si, você dá um ato de justiça. Sim, criar uma justiça no mundo, porque a pessoa que dá, tá? Por exemplo, a pessoa que faz tzedakah para ajudar os pobres, o pobre, na verdade, o dinheiro dele está depositado com o rico. Entendeu? Ele veio como pobre porque é o conceito dele no mundo. O rico veio como rico porque é o trabalho dele no mundo, mas o sustento de todo mundo tem que chegar. Então, o rico, o texto do rico é poder dar essa tzedakah. Entendeu? Para o pobre. Porque é do pobre mesmo. E os sábios perguntam, quem tem mais, fala assim, para quem que o texto é maior? Para o pobre ou para o rico? É para o rico, não para o pobre. Porque a nossa ilusão que a gente trabalha para nosso dinheiro e que depois a gente tem que dar nosso dinheiro é totalmente ilusão. Né? Porque você não... Nosso trabalho, o nosso sustento não vem por nosso trabalho. É apenas uma mera ilusão. Tá? A gente recebe o que a gente merece por nossos méritos ou por nossos concertos. Tem pessoas que recebem tudo de bom na vida para liberar do que Deus deve para eles. É ruim, entendeu? E também pode fazer até mal. Isso aí é outro assunto já. Isso é bem livre, né? Porque a princípio, eu estava falando para ele, os sábios dizem que antes da capa pode ligar à morte. Sim. Aí, às vezes, você faz quando você está na rua, isso entra na sua mente. Não necessariamente. Não necessariamente. Você pode fazer uma tzedakah errada e perder seu dinheiro. Quem diz que dá tzedakah para um mendigo na rua é tzedakah? Tzedakah é você ajudar a pessoa a sair daquele lugar. Não é para dar dinheiro para ele comprar mais drogas. Senão é tzedakah. Então você pode recusar. Então você não ajuda? Não, se não ajudou, você acabou enfiado dentro mais no buraco? Não, mas se você passar na alguém te pedir, você não dá. Não dá? Não dá. É melhor... Eu já dei, sabe, deixa eu te contar uma coisa. Eu passei na rua, eu já dei para uma pessoa moeda, fui jogar no chão porque não era suficiente como ele queria. Era para que você? Para comprar comida? Ele quer o dinheiro? Desculpa. Pessoa que realmente precisa, não joga o dinheiro no chão. E não precisa do dinheiro. Ele precisa de trabalho, precisa de comida, precisa de alguém ajudar a pagar o aluguel. Não precisa dar para ele o dinheiro, não é? Especialmente não para quem vai usar isso para drogas. Se a pessoa pede por comida, como você... Eu compro comida. Compra comida. Eu falo, você quer ver, eu te compro. Eu compro para você. Faz esse teste. Se ele realmente vai com você. Você vai ver. Não, tá bom, deixa aí. Faz esse teste para você ver. Não, já vi. Pronto. É que às vezes é complicado. A pessoa fala, pô, mano, a pessoa tá com a criança na mão, eu quero comprar comida. Infelizmente, a criança foi gerada para um propósito. Mulher com criança na mão se vende melhor. Criança que é mandada quando os pais sentam lá do lado para pedir esmola, vende melhor. Por isso tem esse negócio de não dar esmola na rua. Por quê? Porque eles estão sendo usados. Entendeu? Essa é a questão. Tzedakah tem que saber fazer também. Não apenas dar o dízimo ou dar dinheiro. Tá? Já falamos tanto disso, mas sempre é bom repetir, porque a tzedakah, como você falou, é fazer justiça. Será, se dando dinheiro assim para todo mundo, eu faço justiça?
Entendeu? Às vezes, quando eu educo meu filho, fala não, melhor do que fazer assim. Faz parte da educação. Boa noite. A gente esperou você chegar e dá para começar agora. Essa aí eu não sabia não. Porque o que acontece? As igrejas, eles pregam tanto o dízimo, dá dinheiro, que tu não fala que, não, tem que dar dinheiro então. Você vai ler os sábios, os Maimônides, todos que relatam sobre o assunto de tzedakah. O Maimônides fala, a melhor forma de tzedakah é dar trabalho para a pessoa. Não dinheiro. Porque você tirou ele daquela miséria. Você dá uma chance para a pessoa sair da miséria, é a melhor tzedakah que tem. Isso é fazer justiça. Não dar dinheiro para o cara comprar drogas e se enfiar mais no buraco. Isso não é tzedakah. Isso está piorando a situação. Lembra, o dinheiro é apenas um instrumento. Igual martelo. Você pode construir uma casa, você pode matar. Dinheiro, com certeza, você pode construir, pode destruir. Depende do que você está usando. Dando não necessariamente é bom. Tá bem? Guardando também não necessariamente é bom. Tudo tem que ser em bom equilíbrio. Desde que você sabe como usar. Igual martelo. A moedinha que está resta. O senhor guarda, o senhor dá para tudo. Para a instituição, para a sinagoga, para a instituição de caridade, que realmente ajuda quem precisa. Exatamente. Exatamente. Que eu sei que esse dinheiro vai para comida, para ajuda em moradia, ajuda em contas de pessoas que precisam. Que não vai para espalhar para pessoas comprar drogas. Se você ver a instituição de tzedakah na comunidade judaica, eles não distribuem dinheiro. Cuidado lá, 220. Melhor você colocar embaixo. Dá? Tá bom. Se explode por nossa sua conta. Você vai ver a comunidade judaica, as instituições de tzedakah, eles não dão de distribuindo dinheiro para as pessoas. Alimentação, ajuda de custos, tudo isso. Estuda, sabe? Tudo, moradia, tudo isso. Não vai sair distribuindo dinheiro para as pessoas. Não, essa é a ideia de tzedakah. Fazer justiça. É tirar a pessoa do buraco. Entendeu? Por isso é importante. Agora, quando pede comida... Vou comprar comida. Você quer comida? Vamos. Se o cara vai, beleza. Normalmente ele nem entra no supermercado. Deixa, tá bom, deixa para lá. Quantas vezes isso já aconteceu? É verdade. Eu espero que aconteça comigo. Eu me tiraram biscoito para as pessoas lá. Só que aí um dia ela começou a cortar. Ela viu que o cara estava trocando por pinga no pacote. Ela cortava a primeira. Aí ele ficou para... Aí os caras não queriam mais chocolate, é verdade, cara. Dava um pacotinho, mas eu saquinho de feijão aberto jogando isso. Tudo bem? Entra aí, senta aí. Não, a gente está, por enquanto, está rodando aí, a pessoa está aproveitando a conversa. Já está rodando, já. Já faz tempo. Mas é bom essas pessoas, todo mundo saber desse assunto. Que essa mentalidade, tem dadismo porque o pastor falou que senão eu vou me queimar no inferno, que de qualquer jeito eu tenho que se dar. Que é isso? Isso não tem nada a ver com o judaísmo. Uma mentalidade de injustiça, de corrupção, que vive pelo dinheiro. Entendeu? Aí o que acontece? O dinheiro virou fonte do mal. Que na verdade é besteira. Arma não mata a pessoa. Pessoa que mata a pessoa. Arma pode defender, com esses dois aqui, ou pode também matar, como os outros caras lá fora. O dinheiro também ele é usado. Ele não é fonte de nada. Ele é um martelo, ele é um instrumento. Tem que usar ele com uma sabedoria. Essa é a diferença. Você vai ver, muitas leis no judaísmo
é como você usa seu dinheiro, seu trabalho, como você faz negócios. Como assim? Leis do judaísmo, você que vai aqui fazer negócios com dinheiro, uma coisa espiritual? Sim. Porque você cria uma energia, um mundo melhor. Você traga a divindade dentro, até no dinheiro. Quem não quiser pode me dar o dinheiro dele também, eu aceito. Professor, ensinar uma reza cabalística para a gente dar uma melhorada? Sim, tem bastante. Sim, você coloca o relógio, despertador para 6 horas, levanta da cama e vai trabalhar. Melhor. Entendeu? Não tem segredo, não tem milagres. Tá? Porque, na verdade, o nosso trabalho, e depois a gente vai começar a aula, porque o povo está esperando. O trabalho, na verdade, foi uma punição que o Adão recebeu. Na verdade, não é uma punição. Quando o Adão comeu do fruto proibido, ele se afastou do Eterno. O Eterno deu para ele o meio de voltar. Entendeu? O nosso trabalho físico do dia a dia, é o nosso meio de reaproximar o Eterno. Agora, o sustento vai vir de qualquer forma, se você tem méritos ou não, mas o nosso trabalho, no dia a dia, é a maior forma de aproximar o Eterno. Por isso você tem tantas leis ligadas ao trabalho, aos negócios, porque é uma forma de você aproximar ao Eterno. Você coloca isso na sua cabeça, você vai ter muito sucesso no seu negócio. É garantido, por quê? Porque você não usa isso por ganância, por aproveitar dos outros. Mas sim, para ter um aproveito, aproximar você, sua família, seu redor, para o Eterno. Não há segredos, é ação. Não existe uma feitiçaria, uma palavra mágica, uma vara que vai fazer tudo assim. Não, é um trabalho. O judaísmo é na ação, na prática. Testa. Não acredito no que eu falo. Testa, ver se é verdade ou não. É que a Torá fala. Experimenta, ver se funciona ou não. Vamos na aula, gente. Então, hoje nós estamos na 5ª aula sobre a ideia de profecias. Fechamos esse livro aí. Vira para o pessoal, por favor. Aí fica mais para todo mundo e eu falar. Esquece. Já acabou a garantia, né? Normalmente já se acaba a garantia, estraga. Então, hoje nós estamos na 5ª aula sobre profecias. Tá? E quem ainda não assistiu, recomendo todo mundo assistir as primeiras 4 aulas, tá? Que lá já falamos o que é profecia, o que é assunto de profeta. E já até agora nós passamos por 80 profecias que supostamente, o pendurado cumpriu. Mas a gente viu que são 80, apesar que não tinha quase nenhuma profecia, talvez 5 ou 6 profecias mesmo do Mashiach. O resto não era nada de profecia, apenas relato ou contexto totalmente diferente. Que não, fora que não era profecia, também se fosse, a gente mostrou como nada foi cumprido. E eu acho uma coisa interessante, que às vezes eu estou vendo os comentários do vídeo e tudo, eu nem estou respondendo muito, mas estou vendo pessoas respondendo, mas engraçado que ninguém está falando, comentando sobre o assunto, falando da aula. É sempre aquele mesmo negócio, a mesma declaração, a mesma pregação. Não, mas só ele salva, só aquele isso, tá.
eu não fico muito, sabe, emocionado, não me faz nada, porque falam que os judeus são cegos e não conseguem ver a verdade. Isso é uma coisa tão absurda. No nosso canal, nós temos mais de 100 vídeos. Tá? Nós temos mais de 100 vídeos analisando a verdade. Um cego não analisa nada. Um cego não questiona o que está na frente dele. Um cego, ele vai porque não tem para onde ir. Ele vai para frente porque ele não sabe o que tem aqui e o que tem aqui. Cego é uma pessoa que vive a vida passiva, sem questionar, sem dúvidas. E quando é questionado, fala, não sei, todo mundo é cego, então. E quando a gente tem tantos estudos, tantos questionamentos e tantas respostas, que é o que eu falo sempre para as pessoas. Quer ser ignorante? O problema é teu. O problema é teu. A própria ignorância é a punição. Vive lá. Vive na sua ignorância. Hoje nós vamos continuar analisando. Naturalmente, está continuando nos Salmos, que a gente parou no Salmo na hora passada. E está começando na profecia 80, nos Salmos 31. Tá? Lá eles falam que o Messias bradaria. O que é bradaria? Como? Gritar. Tá? Bradaria. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Ok. Esse é o versículo 5. No versículo 13, ele fala que tem mais uma profecia do mesmo capítulo. Haveriam planos para matar o Messias. Ok. Lembra que a gente falou dos Salmos? Quem escreveu os Salmos? Rei Davi. E todos os Salmos, sem exceção, foi tirado a primeira parte. O parte que fala de quem está falando os Salmos, de quem está relatado o assunto. Tá? Por exemplo, Salmos 31 começa assim, em português. Em ti, Senhor, confio. Nunca me deixasse confundido, livra-me pela tua justiça. Só que em hebraico começa assim. Para o maestro, cântico para David. Aí ele continua falando todo o assunto. Mas vamos ver versículo 5. O que ele está falando? Que na verdade virou versículo 4, 6, no hebraico. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito, tu me redimiste, Senhor Deus da verdade. O que ele falou que é a profecia do 5? Vamos ver de novo. O Messias bradaria, nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Vamos ver de novo. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito, tu me redimiste, Senhor Deus da verdade. Ele gritava isso, ele bradou isso. Não sei, as palavras, sabe, bíblicas, sabe, parece uma coisa, sabe, uau, eu não entendo, então deve ser verdade. Sabe? De quem está falando esse capítulo? Vamos começar. Do rei David. Começando assim. Cântico para David. David escreveu isso. Vamos ler o capítulo. O que David está falando?
Em ti, Senhor, confio. Nunca me deixasse confundido. Livra-me pela tua justiça. Inclina para mim os teus ouvidos. Livra-me depressa. Se a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Porque tu és minha rocha e a minha fortaleza, assim por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Tira-me de rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força, nas tuas mãos encomendo o meu espírito, tu me redimiste, Senhor Deus da verdade. Essa é uma profecia messiânica? Não. Essa fala que uma tom de Messias, de Jesus, Yeshua, ele vai ter que cumprir alguma coisa nesse texto aqui? Não, é o rei Davi fazendo um cântico, glorificando o Eterno, pedindo ajuda. Sou eu que entendo isso? Ou está tão claro o texto, o contexto? Então a gente dá para entender que o que vai acontecer, que ele fala que no versículo 13 tem uma profecia que haverá planos para matar o Messias. Mas se já entendemos que esse capítulo tudo fala do rei Davi, o que fala no capítulo 13? Pois ouvi murmuração de muitos, temor havia ao redor, enquanto juntamente consultavam contra mim e tentaram tirar minha vida. Isso é profecia da Mashiach? Esse versículo, na verdade, explica os versículos antes. Por que o rei Davi pediu ajuda para o Eterno? Porque escutava planos que queriam matar ele. Não é mistério. Vamos ver em contexto o assunto. Vamos lá para frente, acho que nem precisa demorar muito com isso. Só para mostrar a ideia judaica, o que está falando o judaísmo é a absurdez do cristianismo. Isso é legal. Salmos 31, eles falam que dá uma profecia que fala que nenhum dos ossos do Mashiach será quebrado. Salmos 34, versículo 20. 34. Vou colocar o hebraico, para também ter a prova hebraica. O que está cantando o versículo, o capítulo 34? Alguém já lembra, já leu? Esse capítulo está começando assim. Para David, quando mudou o gosto parente, o Avimelech, o rei dos filisteus, e expulsou ele, esse foi. Quem vai ler o livro dos reis, do Samuel, ele vai ler lá a história que o rei David, num dos momentos, ele foi esconder na cidade dos filisteus, quando ele foi fugir do Saul. E o Avimelech era o rei dos filisteus. Chegou o momento que falaram para o rei Avimelech, olha, essa aqui que matou seu irmão, Goliat. Goliat era irmão do Avimelech. Falou, aí o rei David escutou isso, começou a se fazer de louco. Está escrito a história contando isso. E o Avimelech, o rei dos filisteus, estava olhando. Falou, esse é o louco, esse é que matou meu irmão, estão brincando. Expulsa ele da cidade, esse é um louco. E o rei David fez esse cântico. Agradecendo ao Eterno que ele mostrou, tem uma loucura, tem bom motivo. A gente entende o contexto.
Mas o que, falando aqui, no versículo que é, na verdade, é 19, ele guardar todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Falando de quem de novo? Do rei David, que conseguiu fugir do rei dos filisteus. É uma profecia messiânica sobre Jesus, sobre Yeshua. Vamos ver o contexto, só isso. Analisando. Vamos para frente. Salmos 35 fala que o Messias seria acusado por falso. Será? Mas essa parte pode ser encarada como uma coincidência, por exemplo? De quê? O fato de realmente existiu a crucificação, porque a história diz que os que estavam crucificados com eles, eles quebraram as pernas. Isso que quebraram as pernas é um mito no Antigo Testamento. Quem estava na cruz, crucificado, a última coisa que os romanos queriam é quebrar as pernas da pessoa. Porque acelera a morte. A última coisa que eles queriam para alguém crucificado ter esse benefício. Toda a ideia da crucificação é mostrar que quem mexe com o Império Romano, isso que vai acontecer com ele. Não tem misericórdia. Esse negócio que é, aqui fala que não vai quebrar, então vamos adaptar no texto para criar uma profecia. É o que eu falei nas aulas passadas. Eu tenho uma dogma, esse fulano é o Mashiach, agora eu vou adaptar todo o texto para combinar com o meu dogma. Do ponto de partido, totalmente inversa. Em vez de eu ver o que o texto fala, é ver se combina com a minha teoria, como qualquer coisa no mundo. Então você pega o texto, aqui fala que não vai quebrar, porque já falamos que sobre a profecia do Isaac, que ele é cordeiro de Pesach. Então vamos ver, cordeiro de Pesach, está falando aqui que não pode quebrar o osso do... então vamos, o texto, também, tá vendo? Não quebrou porque já estava morto. Então, vamos ver que fala que não vai quebrar o osso. Ou vamos mudar textos para adaptar nossas teorias. Mas minha pergunta, vamos pôr que é verdade. O que o contexto dessa aqui fala? Fala de Jesus na cruz? Do rei Davi que foi salvo, escapando do quem está falando? Vamos supor que é verdade, falando aqui. De Davi. Não fala do Mashiach, do falso Messias deles. Da figura. Essa é a questão. Você vê que se é verdade, se é uma profecia verdadeira ou não. Se é profecia, também. Se é profecia, se fala dele. Agora, se nem é profecia, o que tem a ver? Só para ter que enfiar nossa garganta para engolir de qualquer jeito? Não funciona assim. Não funciona assim. No versículo 35, eu vou começar a passar um pouco mais rápido, porque, na verdade, todos os salmos, basta a gente ver o titular, tá, 35, que ele fala que o Messias seria acusado por falsas testemunhas. 11, falsas testemunhas se levantarem, depuseram contra mim coisas que eu não sabia. Ok, mas de quem está falando Salmos 35? Quem sabe? Quem adivinha? Vamos ver aqui. Eu vou ler, eu nem vou isso. Vou ler o texto. Adivinha? Para David,
Briga o Eterno minha briga, guerreira minha guerra. E continua. Por que ele quer que ele guerreie? Porque tem pessoas fazendo mau testemunhas falsas testemunhas contra ele. Vamos ver, é uma profecia? Se é profecia, quem deu falso testemunho contra Jesus? Falou falso testemunho, ele falou testemunho de verdade? Ele falou que o cara que é rebelde, que o cara quer tomar contra Roma, era mentira. Que o cara se considera Mashiach dos judeus, rei dos judeus, é mentira. O que ele se fez, não é? É falso testemunho. É o que o cristianismo joga na costa dos judeus, dos fariseus, no caso. Qual falso testemunho foi? Os fariseus, Qual? por exemplo, dizendo que ele era um herege, dizendo que ele era isso, dizendo que ele era aquilo. É falso testemunho? Os cristãos, É falso testemunho? os cristãos É falso testemunho? Os cristãos É falso testemunho? Na verdade, na real, a lei judaica, os fariseus, eles seguiam, claro, até hoje nós estamos seguindo o judaísmo fariseu rabínico, tá? Que é a lei judaica, até hoje, desde o Monte Sinai, até hoje é a mesma lei. Ele, de acordo com a lei judaica, os fariseus fizeram um falso testemunho? não. Esse é o interesse. De acordo com a lei judaica, foi um falso testemunho. Do rei Davi, o que falaram dele? Que era um bastardo. Que não era. Esse é um falso testemunho que falaram contra ele. Que ele não merece o reinado. Sendo o pai. Testemunhou. Por que falaram que o rei Davi era bastardo? Porque a mãe dele... tem uma história que o pai dele, ele tinha dúvida se ele é um judeu kasher ou não. Porque a mãe era moabita. E está escrito na Torá que não vai vir o moabita ou amonita masculino no povo judeu. Sempre está escrito Moavi ve Amoni, masculino. E tinha dúvida se é válido também para as mulheres. Porque a Ruth era moabita e converteu. Será que ela podia ser aceita como judia ou não? E o pai do Davi era uma pessoa justa. E falou, então, se eu tenho dúvida que se eu kasher ou não, então melhor eu não ficar com uma mulher judia, que é a mãe do Davi, que é a mulher judia kasher, que é proibido, eu divorcio dela, eu caso com a escrava. A escrava era a escrava da esposa. Ela não queria entrar no lugar da dona. E na noite, uma da noite, a mãe, a esposa, a mãe do Davi, entrou no quarto dele. Ainda era a esposa dele, não divorciou dele, só deixou ela do lado e ficou com a outra. Ela engravidou. Passa 3 meses, 4 meses, de repente está vendo a barriga, está crescendo. Os irmãos do Davi, os filhos dessa mulher, falam, olha, pai, você mandou a mãe embora e agora está grávida? Como assim? Não pode ser. A sentença de uma mulher que trai o homem, apedrejada. Vamos mandar ela embora, vamos ter que, de acordo com a lei judaica. O pai falou, não, sabe o quê? Deixa para lá, porque eu não sei se eu cachê ou não sou cachê também. Deixa eu para lá. O filho que vai nascer vai ser nosso escravo. Ele vai pastar nosso rebanho, ele vai ser nosso isso, vai mandar ele lá. Quem sabe um urso, um leão vai comer ele. Você pode ver, o Salmos também fala. Agradeço ao Eterno que me salvou da boca do leão e das mãos do urso. De hebraico. E quando o Samuel chegou na casa do Ishai, do Jesse, falou, o Eterno me mandou reinar um dos seus filhos para rei de Israel.
Aí falou, tá bom, então, aqui é meu primogênito, Eliav, era uma pessoa alto, forte, bonito, sabe? Você fala, esse é rei, esse cara é rei. E o olho, nada. Aí passou segundo, terceiro, quarto, passou sexto. Aí falou, nada. O Samuel não recebe nenhuma visão que esse é o rei. Falou para ele, Jesse, não tem mais filhos? Falou, não, tem só esses 6. Falou, não, Jesse, você tem mais um filho. Falou, será que esse bastante também é o filho? Durante 28 anos, considerado bastardo. Está escrito nos Salmos 40, se não me engano. Eu fui considerado estranho por meus irmãos. Estranho em hebraico, a mesma palavra de mamzer, de bastardo. Que é uma outra profecia também, é outra surda, né? Não, essa é contado do rei Davi. O contexto. Mesmo que você pega um contexto, tira uma frase e faz uma outra profecia, mas no final, quando eles foram chamar Davi do campo, ele chegou, o olho borbulhar, pulou na cima da cabeça do rei Davi. E todo mundo sabia que o rei Davi, que o Davi é o filho de Jesse e agora é o rei do povo, o próximo rei do povo. Demorou 2 anos até que ele vai tomar o reinado, mas já foi coroado por rei Samuel, porque rei Samuel logo faleceu. Mas ele já correu Davi. Interessante, a gente vai ler os Salmos, só um minuto. Eu vou dar um pulo, só para... Todos os Salmos, se vocês vão ler, está falando do rei Davi. Então, para Davi, contexto. Mas vamos dar um pulinho, só para a gente entender uma coisa. No Salmos 40, eles falam que a outra oferta do Messias substituirá todos os sacrifícios. É no mesmo versículo, Messias, testificando. E o Messias virá para fazer a vontade do Eterno, a congregação. Dos Salmos 40. O que Salmos 40? Que o Salmos muito importante, é muito esclarecedor. O que está falando? Só vou entrar aqui. Vamos ver em português. Esperei com a paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esse é o primeiro versículo em português. Em hebraico, só para abrir aqui. Adivinha, o que é o primeiro versículo? Já vira, sabe, absurdo mesmo, sabe? De novo, para o maestro, para o cântico para David. Já entendemos. De quem vai falar esse capítulo? Do rei David. O rei David. O que ele vai falando? Ele fala assim, que no versículo 6, vai falar que o sacrifício do Messias vai substituir os sacrifícios, todos os sacrifícios. Será que é isso que está falando? Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. O que está falando esse versículo? E continuando, então diz, eis aqui venham no rolo do livro de mim, está escrito. Eu vou explicar para você do que está falando, porque é continuação da nossa história sobre o rei Davi.
Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, se a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu sabes. Não escondi no meu coração, apregoei a tua felicidade, a tua salvação, não escondi da grande congregação tua benignidade e a tua verdade. Não retiras de mim, Senhor, a tua misericórdia, guarda-me continuamente, tua benignidade e a tua verdade. Do que está falando esse versículo? Esse capítulo? Não é Davi, de novo. No versículo 6, que é 7, fala assim: sacrifícios e ofertas não quiseste. Os meus ouvidos abriste, holocaustos de expiação pelo pecado não reclamaste. Será que isso fala que o Messias vai fazer autossacrifício e não vai ter mais holocausto? Esse aqui está falando? O que está falando esse versículo? O que a gente sempre fala, que também eu fiz um vídeo sobre sacrifícios que fala isso. O Eterno não tem interesse nos sacrifícios. E tem interesse que as pessoas voltem dos maus caminhos e seguem a vontade dele. Deu para entender? O rei deve falar: eu sei que você não quer sacrifícios, então abre meu coração, deixa eu voltar no seu caminho, deixa eu pregar para todo mundo a sua vontade, a sua verdade. E está falando assim. Então diz: eis aqui vem, no rolo do livro de mim está escrito. Qual rolo? Em hebraico está escrito Megilat Sefer. Em hebraico aqui, só para... Megilat Sefer. Megillah é rolo de livro. Nós temos várias Megilot. Megillah, mais vários rolos no nosso contexto judaico. Tem Megilat Esther, o livro, o rolo do Esther. Megilat Eicha, o rolo do Eicha, que o profeta Jeremias escreveu sobre a destruição do templo. Nós temos Megilat, quem lembra? Ruth, o rolo do Ruth. O que está contando a história de Ruth? Vamos falar assim, qual que é a importância da história da Ruth? Quem pode imaginar ou pensar? Exatamente, para mostrar a descendência, a validade da descendência do rei Davi. Quem escreveu esse livro? Quem sabe? A profeta Samuel. Para quê? Para tirar dúvida. Ele do Ruth, ele do Boaz, tudo é cachê, tudo é certo, não tem problema nenhuma, não tem dúvidas. O que o rei Davi fala, está escrito de mim nesse rolo. A profeta Samuel escreveu de mim, provando a minha validade. Porque mesmo assim, pessoas questionaram ainda. Falsos testemunhas. Falam, no rolo está escrito. Os Salmos, o livro de Salmos, tem que entender uma história maravilhosa da vida do rei Davi. Se você estuda através dos Salmos, através do rei Davi, aliás, o significado dos Salmos, a grandeza dos Salmos, você entende como que uma coisa tão incrível. O terceiro Rebbe de Chabad, o Tzemach Tzedek, ele falava assim, se a gente soubesse o valor verdadeiro do Teilim, de Salmos, a gente não ia deixar esse livro nem um segundo do lado. Tinha que falar Salmo o dia todo, igual o rei Davi. O rei Davi vivia fazendo Salmos.
Os Salmos falando do rei David. O rei David relatando a vida dele. O acontecimento da vida dele. É por fato, eu acho que é uma coisa muito desagradável, que não é uma coincidência, como a gente já viu, foi tirado o título do cada capítulo. Imagina você tinha capítulo do livro, Harry Potter, agora não tem Harry Potter, eu não sei, Hermione, vai lá, sei lá. Tu não sabe que o capítulo do livro é Harry Potter porque conta a vida do Harry Potter. A mesma coisa, a Torá, qualquer livro, qualquer profeta, qualquer juízes, reis, Josué, o capítulo do livro conta a história de cada acontecimento. E dos Salmos foi tirado esse título, foi tirado esse contexto. Ainda quem que vai acreditar numa coisa dessa? Nas escrituras sagradas deles? E quando a gente sabe que é proibido tirar até uma pequena letra da Torá, já mostramos várias mudanças, várias tudo. Acho que já fizemos uns 40 salmos, já deu para entender que os salmos no livro profético sobre o pendurado. No livro profético do falso Messias. Dá para continuar. Vamos lá. Se você tem ideia, os Salmos, a gente vai dar um pulo, porque realmente, um absurdo, 150 Salmos foram mudados, literalmente, deliberadamente, para servir supostamente, dogma. O Novo Testamento é totalmente fictício. Não pela minha opinião. Não pela minha opinião. A minha opinião não significa nada. Pelos fatos históricos. Entendeu? Quando não tem nenhuma prova apoiando o texto, é muito duvidoso. Mas quando tem provas desprovando a validade do livro. Entendeu? Agora, toda mentira, uma boa mentira, tem algumas coisas da verdade. Então, claro, tinha uma pessoa chamada Yeshua Nutzri, deu um ano zero. Entendeu? Ele não formou uma nova religião, uma nova seita. Entendeu? Ele não era a favor do César, igual no Novo Testamento. Que é do César, dá para César. O que deu para o que é do César. Que rebelde que é. Que o Messias do judeu ia falar isso. Desculpa, que a gente falou, olha a providência divina. Como a gente começou a aula, e para onde está levando? Deus está no controle. Deus está no comando. Entendeu? A aula não começou por acaso naquele assunto. Agora me explica uma coisa. Um rei que quer rebeliar contra outro rei, o que fizeram? Primeira coisa que fizeram, pararam de pagar os impostos. Está contradizendo o próprio Novo Testamento. Que rebelião que é? Que é a pior coisa para os judeus era a Império Romana. Pior coisa da história. Até que você pode ver que o mesmo símbolo ele repete. Aquela águia. Sempre repete. Águia preto e vermelho. Presta atenção que sempre repete na história.
pior coisa que aconteceu para o povo judeu. Dá para César o que é do César? Que se dane César. Se é verdade, é o Mashiach. O que o Bar Kokhba fez com o Rabi Akiva? Fez rebelião de verdade. Foi guerreiro, pegou a espada e saiu acabando com o exército romano na terra de Israel. Isso é rebelde. Isso o Rabi Akiva falou. Esse é o Mashiach. Não que ele fala, da outro lado, dá uma moedinha. Esse não é o conceito judaico. Esse é um conceito da Império Romana que inventou uma história para dominar outros povos. Seja passivo, seja coitadinho, deixa a gente se salvar, a gente cuida de você, desde que você dá para a gente o seu dinheiro. Entendeu? Isso não aparece. E os judeus conseguiam cumprir o judaísmo nessa época romana? Mais do que imaginava. Cumpriam todas as leis, tinham Tinha tudo. Tudo do jeito que tinha. O problema com os romanos, não que enquanto os judeus estão pagando impostos, e o governador era deles, faz o que quiser. No momento que o judeu falou, chega, até aqui, não tem mais a gente ter história para idolatrar. Aí acabou. A Império Romana, depois da rebelião, destruiu o povo judeu. Só que como o povo judeu já estava espalhado no mundo, que não todo era a Império Romana, e a Império Romana já estava meio dividida, você tinha que criar uma coisa, uma outra forma de guerrear contra os judeus. Inventar uma nova Mashiach. Uma nova história de Mashiach. Um novo ser, que não tem nada a ver com o judaísmo. Nada. Mas, para o judaísmo, temos que provar que esse cara é do judaísmo. A gente falou na aula passada, tem mais de 10 deuses que nasceram no dia 25 de dezembro foram crucificados. Por que esse aqui? Porque foi muito bem editado. Não foi antes. Tá? Porque tem uns erros, porque ignorância no judaísmo. Ou intenção, ninguém planejava que o povo judeu ia sobreviver até hoje. Não faz sentido. Esse povo, qualquer povo que foi expulso da terra deles, sumiram. Entendeu? O povo, apesar de tudo, não que está aqui hoje, está mais forte do que nunca. O judeu fala Paquistão, esse aqui é uma idolatria, é mentira. Isso nunca... Em 2000 anos, era perigo de vida. Hoje, eles fogem. Entendeu a diferença? Se escondem. Pode fazer uma pergunta? Deve? Ele também fala o seguinte, que o povo judeu não entendeu, porque o reino dele não é desse mundo. O reino dele é do mundo vindouro. Sim, ele também falou que nenhuma dessas gerações vai passar até que vai se cumprir todas as coisas que ele falou. Mas, aonde? Então, ele não veio para guerrear, para uma luta braçal como o Markov. Não tem problema, então não é judaísmo. Então não é judaísmo. A lei judaica é muito clara. Quem vai contra o povo judeu, a gente não dá o outro lado. Entendeu? Outra coisa. O Eterno deu a Torá para quem? Aonde? Em qual mundo? Porque deixa em cima, no reino divino. Sobe todo mundo para lá.
Por que tem que dar aqui nesse mundo? Na aula passada a gente falou sobre Salmos 8, que lá está falando que os anjos reclamaram, por que você está dando a nossa Torá divina para ser humano, físico, limitado, sabe? Nem vou falar retardado. Como não? Em comparação aos anjos, nós somos retardados, a gente não entende isso. Se a gente se limita, nós somos retardados. Os anjos falam, por que você está fazendo isso? Porque a vontade do Eterno é aqui nessa terra. O reino do Eterno é aqui no mundo físico. A entrega da Torá desprova o argumento dele. Por que o Eterno fez tantas provas, tantos milagres para provar nesse mundo físico, se ele simplesmente podia pegar, salvar o povo do Egito? Vamos embora, gente. Sobe aí. Não. Sai fisicamente do Egito, atravessa o mar fisicamente, vai no Monte Sinai fisicamente, recebe a Torá fisicamente, anda 40 anos no deserto fisicamente, conquista a terra prometida fisicamente, a terra prometida não é em cima, terra prometida fisicamente, está inúmeras vezes na Torá. Quer ir no mundo vindouro? Suicida, vai para ele. Não é judaísmo. Não vem falar que isso é judaísmo. Não, eu falo, não você. Não você. Entendeu? Fala o... Não, porque os caras vão assistir. Exatamente. Mas, de novo, não me interessa dogmas cristãos. Porque aqui eles falam que meu texto, meu livro, provando a vinda do Mashiach deles. Beleza? Se então você fala que o judaísmo prova a sua Mashiach, seu cara, seu pendurado. Mas o judaísmo que você conhece não é judaísmo. Não é judaísmo. Por isso eu sempre falo, eu acho que é muito engraçado um cristão vem me ensinar sobre o judaísmo. Me fala o que é judaísmo, o que não é. Entendeu? Ah, judeu não pode fazer MMA. Tá bom. Judeu que está tatuado, então ele é amaldiçoado para a eternidade. Ah, não pode fazer chuva mais. Entendeu? Por favor. Esses dogmas cristãos, essa manipulação, não tem nada a ver com o judaísmo. Não tem nada a ver com o judaísmo. Mas ainda, você viu, a gente falou, o rei David falando, o Eterno não está interessado em sacrifícios, holocaustos, para expiar os pecados. Ele quer o arrependimento, o caminho certo de quê? Não, ele também responde isso. Salmo 119. E com isso a gente vai terminar a ideia dos salmos e de abrir para perguntas. Porque o erro de Davi também não tinha. Davi não tinha erros nenhum. Nem o erro de Betseba? Ele não fez erro. Eu vou contar para vocês a história sobre isso, mas não é erro. Esse aí é o assunto, né? Mas não foi um erro? Não. E por que ele pagou? Ele pagou o quê? Quem morreu? Ah, o filho dele morreu. Mas será que o filho paga porque Davi pagou? Errou? Desde quando isso? Mas a Torá não diz que... Não pagam? Desde quando os seus filhos vão pagar seus pecados? Vai ao quê? O Eterno fala, eu cobro até a quarta geração. Sim, de quê? Prometido e perdoo até... De quê? O povo de Deus. Do que vai te cobrar? Mas ele cobra os erros. Primeira vida, segunda reencarnação, terceira reencarnação, quarta reencarnação. Ninguém paga por pecados dos outros. Claro que você tem que dizer uma coisa. Suas ações vão influenciar seus filhos. Mas não são seus filhos. Todo mundo ao seu redor vão ser influenciados. Entendeu? Se você vai matar alguém, os pais dele vão sofrer. Só vão sofrer por causa de você? Não. Seu pecado você vai ter que consertar.
Seu erro você vai ter que consertar. Não estou falando que está cobrando conserto nos pecados. Ninguém vai ser punido por outros. A Kabbalah explica que cada conserto você tem 4 chances de reencarnar para consertar isso. Não estou falando de geração, então. Geração significa, geração uma vida. Encarnação. Geração significa uma vida. Entendeu? Você pega a geração 25 anos, você... Então, em 100 anos, você tem que consertar tudo. São 4 gerações. 100 anos, você tem 120 anos, não. Conserta tudo. Se você vê essa na ponta da letra, do jeito que é, no pé da letra, 100 anos você tem que consertar. Mas a Torá é muito mais do que isso. Se você não consertou na sua vida o que você tinha que consertar, vai para o inferno ou para a eternidade? Não, não é isso. Isso não é judaísmo, de novo. Entendeu? O rei David fala, o propósito do Eterno é 19. O maior salmos que tem, fala como que a Torá é coisa gostosa. É mesmo, gostosa. Para os lábios, para estudo, para a alma, para o racional, para tudo. Mais de 170 versículos, só falando como a Torá, coisa além desse mundo, que ele vive só para isso, e só quer isso, não quer dinheiro, não quer ouro, não quer estudar a Torá. É isso que ele está falando. O rei Davi fala, o Deus não quer sacrifícios, e não quer holocaustos de expiação de pecados, e não quer nada disso. Ele quer a sua vontade, sentar e estudar a Torá. Isso é o que ele quer. Fazer a vontade dele. Agora, com Batsheva, o que acontece? Essa realmente por falta de conhecimento da história do contexto judaico. Quando o soldado da casa do exército do rei Davi saía para a guerra, era obrigado a dar divórcio para a mulher. Por que isso? Porque em caso que ele vai ser morto no combate, e não vão saber se ele morreu ou não, e quando não tem certeza, a mulher não pode casar mais. Aí tem que esperar ter certeza. Se o homem morreu, ela pode casar, senão ele está casado com ele. Esses problemas. Que a mulher fica para o resto da vida sem saber, sem poder continuar a vida dela. Tá? O homem, o soldado, antes de ir para a guerra, deu o divórcio. Imagina qualquer pessoa, pai, mãe, ou irmão, ou cônjuge, que de repente uma pessoa próxima fica desaparecido. Você não sabe onde ele foi, você não sabe nada. Você vai ver muito dessas famílias falando, não importa, só me fala se ele está vivo ou morto. Sabe? Não importa onde ele está. Se está morto, está bom, pelo menos estamos sabendo. Se podemos continuar a vida. Para evitar essas dores, o rei David decretou que quando a pessoa associa a mulher, Urias não era marido do Batseba. Era divorciado. Que David, quando foi questionado, e que ele mandou Urias para Moé sem fazer ele passar na justiça primeiro. Por quê? Eu falo isso na história no vídeo de reencarnação, eu explico isso um pouco mais detalhado. Na história assim, quando ele mandou
Urias, vai, volta para sua esposa, siga com ela. Urias não fez o que ele mandou. Isso quando meus amigos estão na batalha. Ele violou o ordem do rei. A lei judaica fala, violou a ordem do rei, sentença de morte. Mas tem que passar por tribunal primeiro. O que o rei David fez? Ele mandou ele para Yoav, o general dele, e falou, coloca ele na frente da batalha, para ele morrer lá. Okay? De um lado, o rei David sabia que tinha que morrer, porque auto-encarnações, mas ele também tinha que morrer porque violou o decreto do rei. O profeta questiona ele porque ele não levou ele na justiça. O sábio sabe por que não levou ele na justiça. Com Batseba ele não pecou. Nada a ver. Ele pegou uma mulher divorciada. Isso está no Talmud, está no Zohar, está tudo nas fontes judaicas. Entendeu? Porque se ele pegava a mulher do outro, essa mulher tinha que ser executada, não ficar casada com ele, não perder o filho. Não tem nada a ver. Essa aqui, a criança que nasceu morrer, é outra história. Não porque David pecou. Se ela era casada e ficou com, não importa com quem, com outro homem que não é marido dela, é apedrejada. A lei do judaísmo é isso. Não fica agora a esposa do cara. Não importa quem é. Entendeu? Quem não estuda judaísmo não tem como entender o que está escrito. Quem não estuda no contexto judaico não tem como saber o que está escrito. É muito simples. Deu para entender? Esperava isso. Sim. Primeira versículo. Mas isso da Bíblia em português, né? Não, essa qualquer Bíblia cristã. Então, mas se eu comprar, por exemplo, uma loja judaica, você vai ver o texto. Salmos, com tradução judaico, está tudo conforme o texto. E tudo que foi mudado também é do jeito que está no hebraico. Entendeu? Foi só o Salmos que foi tirado? Não, um monte. A gente já está começando. É o quinto livro, a quinta aula, mas você pode ver, a gente já mostrou nos outros como que o texto foi mudado. Essa ainda não é tudo. A gente vai chegar para muitos outros textos que foram mudados, foram deturpados, realmente tirando totalmente do contexto para quê? Para servir uma dogma, um resultado que eles queriam que vai sair. Então, essa é uma coisa que tem que ser bem claro. O que o contexto fala? O que a Torá fala? O que o judaísmo fala? Eu acho que pegar um livro e falar para mim que ele é uma palavra divina, já para frente, viola a lei judaica, como que eu vou acreditar no resto? Mais perguntas? A questão interessante agora também que está muito aí, né, nos Zuzu, é sobre o nascimento, sobre José, que ele poderia ter adotado ele e que seria feito do mesmo jeito, porque hoje em dia a lei, uma lei civil... Hoje em dia, não me interessa. Eu estou falando judaísmo. Então, O judaísmo, ele podia adotar, ele podia ser filho como qualquer outro filho dele. a lei judaica. Sim, mas não vai ter direito da herança. Ele não vai herder o tribo, senão o pai, o filho biológico dele. Ele não pode ser considerado como se fosse a linhagem de Davi. Por exemplo, um sacerdote, somos sacerdotes, adota uma criança. Não, nem do tribo do Levi. Outra, ele adota ele. Durante 20 anos, ele cuida,
ensina ele tudo que o sumo sacerdote tem que fazer. Agora, depois, 20, 30 anos, o sumo sacerdote falece, aí tem esse filho adotado. O cara, perito em o que o sumo sacerdote sabe fazer. Ele pode ser sumo sacerdote? Muito simples. Rei da casa de Davi, qualquer rei, adota um filho. Tá? Adota um filho. Ele cuida dele, ensina ele tudo. Tá? Depois, 40 anos, esse rei morre. Esse filho pode ser rei? De acordo com a lei judaica, não. Por quê? Porque ele não tem o sangue do pai. A lei judaica. Não me interessa a lei atual do governo brasileiro, não me interessa a lei do governo americano, não me interessa a lei, sabe, de 100 anos atrás também. A lei judaica é igual, desde o Monte Sinai até hoje. Se ele for adotado, primeira coisa, ele não é um filho biológico. Ele não tem direito na herança do tribo. Ele pode ser, sabe, considerado como filho de qualquer jeito. Mas não tem direito, de acordo com a lei judaica, ele não herde o pai. Não adianta. De novo, a gente está tratando lei judaica. Hoje, que o filho adotado legalmente, ele tem parte no patrimônio do pai, que adotou, é tudo, do inventário. Mas isso não me interessa. A gente não trata da lei civil brasileira. A gente trata do judaísmo. Então, tentar puxar para essa idade é muito forçado. Muito forçado. Então, pelo judaísmo é errado adotar, então? Não, pode adotar. Não tem problema. Você vê uma criança que precisa de uma lá, uma casa, adota, claro, é importante. Mas ele não vai herder os direitos do tribo. Ele não vai herder os direitos, sabe, do sangue. Você pode fazer um testemunho que ele vai herder isso, aquilo, mas o sangue ele não vai herder. O que é direito de sangue, ele não vai herder. Tribo, reinado, sacerdotal, não herde, que não é sangue. Muito assim, a lei judaica. Mas ele é filho, como você pode dar para ele aquilo que precisa, para ele se virar na vida, tudo, mas ele não vai ter o direito do mesmo de sangue. Não adianta. Fora disso, que a linhagem está totalmente... Ele é filho do descendente do rei Davi mesmo. Não tem isso. Fora que eu já mostrei que é o Mashiach ben Yosef. Já mostrei isso bem claro, já tenho um vídeo falando claramente que é o Mashiach ben Yosef. Com muito mais prova do que pendurado tem. Mais perguntas? Então, beleza, gente? Vamos lá. Semana que vem, sexta parte, nós vamos começar com livros mais profundos, as Eclésias, profetas e tudo. Já estamos com 130 profecias fora do contexto, descumpridas. Então temos que realmente questionar. Se a gente quer saber a verdade, temos que questionar, temos que pesquisar, temos que estudar. Não aceitar nem o que outros falam, nem o que eu falo. Eu faço questão de abrir o texto e ler, e perguntar o contexto, e ver se realmente é ou não é. Não apenas aceitar porque fizer uma declaração bombástica, eu não, uau, que é isso? Agora eu estou assustado, então deve ser verdade. Não tem nada a ver com isso. Beleza? Então, boa noite para todo mundo que está online. Até semana que vem. Obrigado. Olá, pessoal. Eu sou o Rabino Douro Natan. Vocês são bem-vindos para o meu novo canal do YouTube.
já se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo que nós vamos colocar. Todos os dias um novo vídeo no canal. Vejo você lá.